Olá, ouvinte da Jovem Pan, você que acompanha em 88,7 FM, você que também acompanha nas nossas redes sociais da Jovem Pan Blumenau, Instagram, TikTok e YouTube. Você está acompanhando aí mais um Conexão Jovem Pan, um Conecta Pan, e dessa vez a gente tem um convidado, o Valmir Rames, que é gerente de produto ERP da Sênior, uma empresa da cidade de Blumenau com atuação em todo o Brasil e sempre vem colaborando com o desenvolvimento não só da nossa cidade, do estado de Santa Catarina e do Brasil, mas também colaborando com informações como a nossa conversa de hoje aqui na Jovem Pan. Afinal, o dia 1º de janeiro de 2026 marca o início de uma outra visão, de uma outra forma de didática, de trabalho, de exercício do sistema tributário brasileiro. Afinal, ao longo desse ano de 2025, você ouviu falar da reforma tributária. E isso impacta diretamente no dia de todos os brasileiros e de todas as empresas. Então seja bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado, Neto. Prazer estar aqui. Agora eu vou te pedir, me ajudar a explicar um pouco desse impacto da reforma tributária que de fato acontece a partir do ano de 2026. Eu sei que ela vai acontecer em várias fatias ao longo dos anos. Mas primeiro a gente podia falar um pouquinho, antes da reforma tributária, um pouquinho sobre o ERP, que muitas vezes as pessoas que são de Blumenau, do Vale do Itajaí, escutam falar em ERP por ser um setor tecnológico, pela própria história da Sênior, que fala. E aí a gente fala um pouquinho da tua área e vai avançando aí. Legal, Neto. Bastante importante alinhar isso, sim. Quando a gente fala de ERP, né, a gente está falando de solução em gestão, assim, de uma forma bem prática, né? É um sistema, é uma solução construída para atender as empresas de forma geral, né? Desde a parte de faturamento, de compras, de estoque, de produção, toda a parte financeira, contábil, ou seja, é o software, né, que cuida dos negócios, dos processos das empresas, né, que é o ERP. Então a Sênior, né, ela está bem à frente, muito forte nesse mercado, é uma das maiores empresas do Brasil, né, quando se fala de ERP. E está contribuindo, né, trabalhando bastante com relação à reforma tributária, né, para que seus clientes possam, né, agora, como você já bem colocou, né, no início do ano, navegando de uma forma mais tranquila com as mudanças que vêm aí com a reforma tributária, que a gente deve discorrer aqui em seguida aí. Tá? Perfeito. Então, a gente entendendo aquele beabá, quando a gente vê uma pessoa que tem uma empresa, seja de pequeno, médio, grande porte, ela tem um produto que entra, um produto que acontece dentro da sua empresa e acaba vendendo para alguém. Esse processo de compra, venda, pagamento, funcionário, tudo que a gente antigamente fazia ou anotado num papel, ou numa planilha Excel, ou num entendimento da pessoa de conversa, a Sênior hoje, com o ERP dela, já ao longo dos anos, da história da Sênior, ela tem a solução completa. Perfeito, Neto. Então, nós temos soluções para diversos mercados, nichos, portes de empresa, né? Então, nós temos inclusive, algumas linhas de ERP que podem se adaptar à melhor situação, ao melhor cenário das empresas. E bem isso mesmo, né? Para resolver esse problema, né? Para impulsionar os negócios das empresas, né? Com as nossas soluções, o cliente ele dá bastante foco no negócio dele, né? E deixa a questão de processo, a parte burocrática, vamos chamar assim, né? E alinhamento de processos por conta da Sênior. Né? E aí, dentro desse sistema de gestão, a gente tem a questão que no Brasil sempre foi muito complexo. Veio a reforma tributária que tem a ideia de simplificar, mas toda mudança ela gera um trauma de momento. É como se fosse, de fato, o nome é uma reforma tributária. E uma reforma, quem fez em casa sabe que aquele período antes da reforma, durante a reforma e um pouquinho depois da reforma, ele é traumático. Normalmente quem faz reforma em casa fala que nunca mais quer. Acho que é uma boa analogia, né? Reforma já não inspira, né? Naturalmente as pessoas já têm um pouco de aversão à reforma, né? E é quando a gente fala na tributária, né? Que tem toda uma complexidade, então requer bastante atenção e a gente está muito alinhado e entendendo o que vai acontecer, né? E que de forma geral, né, como você perguntou, né, o que vai acontecer assim, né, como eu resumiria isso, né? Então, a reforma tributária ela tá chegando aí e ela basicamente ela vai substituir os tributos, né? Hoje nós temos 5 tributos, né? A gente fala dos federais PIS, COFINS e IPI,
tá? A gente fala do estadual ICMS e do municipal ISS, esses 5 tributos, ao longo dos 7 anos, até 2033, eles, na verdade, eles serão desligados, eles sairão de cena e teremos um tributo único, né, que é sobre o valor agregado, IVA, tá? Mas que ele é quebrado, né, em CBS e IBS, né, uma parte federal e uma parte estadual e municipal. Então, vamos passar agora por alguns anos nessa transição, né, desligando esses 5 tributos e ligando esse novo modelo, digamos, né, de tributação que é a CBS e IBS. E o que acontece agora, 1º de janeiro? Né? Qual é a grande questão agora? Né? Qual é o ponto de atenção importante? A partir de 1º de janeiro, entra em vigor a legislação que faz com que as empresas tenham que colocar, ao emitir uma nota fiscal, emitir o seu documento fiscal, vão ter que incluir já esses 2 novos tributos, que é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e a IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Então, quem emite nota fiscal, a partir de 1º de janeiro, tá, vai ter que ter o seu sistema ajustado para que também tenha esses 2 impostos lá. Embora, que é muito importante, a partir de janeiro do ano que vem não vai ter um impacto financeiro. Na verdade, a Receita ela passou essa orientação, está cobrando isso num período de testes. Então, a gente vai destacar na nota fiscal basicamente 1% de forma simbólica, mas ainda assim é obrigatório, né? Existem penalidades para quem não fizer isso, pode cumprir obrigações acessórias por não preencher o documento corretamente. Então, esse é o cenário para 1º de janeiro agora, né? Então, já a partir lá de 2027, daí sim, esses impostos eles entram uma cobrança efetiva, né? CBS e IBS, lá ela deve, a CBS, né, em 1º de janeiro de 2027, está previsto entrar no ar com uma alíquota de 8% a 9%. Então, agora em janeiro desse ano, empresas do regime geral de tributação, aqui é um outro ponto bem importante, empresas do Simples, por exemplo, aqui bem objetivamente, não tem essa obrigação agora. Então, se você quer ir do Simples, tá, não tem essa obrigação agora já a partir de 1º de janeiro. Mas empresas do regime normal, as médias e maiores, elas já têm essa obrigação a partir de 1º de janeiro, né? E assim, e o que pode acontecer para a empresa que não fizer isso e não estiver ajustada para isso, tá? A partir do dia 5 de janeiro, aquela primeira segunda-feira do ano que vem, tá? Vai haver uma consistência já quando a empresa emitir a nota fiscal e que se aqueles campos não estiverem lá, a nota ela pode ser rejeitada, ou seja, o faturamento da empresa ele pode ser travado e pode parar por conta da não observação dessa nova legislação. Perfeito. Então, a partir do dia 1º de janeiro agora, na virada de 2025 para 2026, a gente já tem início à reforma tributária, ou seja, ao novo sistema tributário brasileiro. Com isso, então, nesse primeiro ano, as empresas que não são do Simples, todas lucro real, presumido ali, elas acabam, então, tendo que já aplicar na sua nota, no seu faturamento, esse novo modelo que pelo que eu entendi, aí só me corrige se eu estou equivocado ou correto, é já um exercício para calibrar o sistema. Perfeito, Neto. Então, quem emite nota a partir de 1º de janeiro, nota de venda de produto, nota de consumidor eletrônica e nota de serviço, assim, de uma forma bem resumida aqui, esses 3 tipos de documento, e não for do regime simples, ou seja, for um outro regime, tá, que é o presumido real, basicamente, essas empresas, a rigor, a partir de 1º de janeiro, o seu sistema terá que emitir a nota fiscal com os campos de CBS e IBS. E Rames, aí eu venho uma pergunta, e óbvio, está inserido no setor. A partir do dia 1º, a partir do dia 5 de janeiro, a gente já começa a ter as pessoas que não se adaptaram à possibilidade de travar o seu faturamento. Como é que vocês têm acompanhado esse ano de 2025, principalmente depois da aprovação da reforma, que ela, na teoria, é o segundo semestre desse ano? Como é que vocês têm percebido as pessoas se estão atentas a isso ou não? E como é que tem funcionado essa questão de implantação e atualização? Porque muitas têm o sistema já calibrado com o nosso sistema tributário atual. Como é que é essa mudança para vocês? Esse tem sido o nosso grande trabalho esse ano, né? Porque para nós, né, para a Senior, não basta você liberar, alterar o sistema e colocar a versão lá pronta para que o cliente atualize, né? Nós temos o compromisso e o trabalho de fazer com que o cliente efetivamente atualize a versão,
tá? E utilize ela, valide e esteja ok em 1º de janeiro. Né? Não adianta a gente ter um sistema liberado e o cliente não ter atualizado e não estar rodando lá. Então a gente tem feito um trabalho bem intenso com os nossos clientes durante todo o ano, né? Praticamente um corpo a corpo com eles, para que atualize as versões, parametrize corretamente lá como tem que ser. A gente tem os nossos times orientando para que os clientes da Sênior estejam ok lá a partir de 1º de janeiro. Aqui até uma observação que você bem colocou, Neto, né? Eu coloco aqui sempre 1º de janeiro, mas na prática é 5 de janeiro, né? Aquela primeira segunda-feira do ano, tá? É que lá vai ser ativadas as consistências da Receita com relação aos novos campos. E uma outra, acho que uma observação bem importante aqui também, tá? A gente vem observando, muitas empresas elas ainda apostam muito, pode ser prorrogado, talvez não entre em vigor em janeiro. O Brasil historicamente tem essa questão assim, né, de ter uma nova legislação, ter uma prorrogação, uma flexibilização. A gente hoje ela não existe, tá? A previsão hoje, né, que a gente está aqui gravando esse programa, né, está valendo as regras de que é a partir de janeiro, sim, tá? Ela talvez até possa ocorrer, mas a gente não tem essa informação e tem acompanhado isso. Mas as empresas realmente têm que levar muito a sério e deixar essa situação pronta, né? Então, o grande risco é a empresa chegar lá no dia 5 de janeiro, fazer o seu primeiro faturamento e ter a sua nota fiscal rejeitada porque faltou aquele campo. Daí é bastante estresse, né? Coisa que não fez o ano todo, ter que fazer lá em poucos minutos ou horas ou dias, né, no início do ano, pode ser um problemão para as empresas. E, Rames, uma pergunta. Nesse processo aí de adaptação para o novo sistema tributário brasileiro, o que as empresas precisam para fazer? Elas precisam fazer um novo cadastramento, algo diferente ou não? Elas seguem a vida e aí vão trabalhando com o sistema ERP que elas têm e buscando essa atualização. Como é que é? Tem acompanhado essa dinâmica? Não existe nem um marco, nem um documento, um protocolo específico para isso. O processo é normal, é natural. Tanto é que hoje nós já temos, por exemplo, a Sênior já tem vários clientes já emitindo nota fiscal em regime de reforma, já transmitindo como tem que ser lá no dia 5 de janeiro. A gente, inclusive, tem levado isso para os clientes, né, para o mercado. Eu não preciso esperar o dia 5 de janeiro para ativar a chave lá, agora estou dentro da reforma, tudo ok. Já existe um ambiente pronto da Receita Federal, tanto de homologação como de produção, para que a nota fiscal de produto, tá, ela já seja transmitida. Então, você já pode fazer isso agora. Né? A gente até brinca, né? Não deixa para sofrer lá no final do ano. Então, traz esse desafio, né? Esse trabalho para agora, faz isso já agora, antes do Natal. Né? Então, já sai para as férias, né? Muitas empresas têm aquela parada de final do ano, já com os sistemas apontados, já faturando com as novas regras, que aí vai curtir o Natal, vai curtir o Ano Novo, vai voltar em janeiro e não vai perceber nada. O sistema já vai estar funcionando corretamente. Então, a dica de ouro é: não deixe para depois o que você pode fazer agora. Então, quem tiver condições, é bem importante que faça agora e tenha já um final do ano aí mais tranquilo e mais resolvido. E curtir melhor aí o Natal e o Ano Novo aí, né? Perfeito. Quando a gente fala então de reforma tributária, do novo sistema tributário brasileiro a partir do ano de 2026, uma das promessas era uma simplificação do recolhimento dos impostos. Vocês conseguem entender na questão do sistema que de fato ele simplifica e qual é a necessidade cada vez mais do sistema? Porque a gente entende que as grandes empresas, as médias empresas, elas olhando hoje, elas já têm sistema. Prova é o crescimento e atuação histórica da Sênior, onde ela foi capilarizando no Brasil todo e atendendo várias empresas. Mas essa reforma tributária, todo mundo fala que ela vai exigir muito que o pequeno, o micro, tenham acesso à tecnologia. Isso é um fato mesmo por causa dessa questão de simplificação dos impostos, mas também tem muito da geração de crédito? Perfeito. Eu não tenho dúvidas de que a reforma que está chegando aí, tá, ela vai simplificar o nosso sistema tributário. Né? Eu atuo na área fiscal já há muito tempo, aí, praticamente a vida toda, sempre envolto a esse mundo fiscal, contábil, né, de apuração de tributos, né? Tem sido a minha atividade.
E com o que vem por aí, né, com o que está planejado até 2033, a gente vai desligar 5 tributos com alta complexidade hoje de apuração para entregar obrigações acessórias. É difícil apurar imposto hoje no Brasil, né? E o que vem por aí com a reforma tributária, com essa simplificação, deve enxugar bastante essas regras e simplificar muito. Eu não tenho dúvida de que lá em 2033, né, ao final desse ciclo que se planeja aqui, as regras serão muito mais claras e será muito mais simples apurar imposto e cumprir as obrigações com o governo. A própria questão das alíquotas, né? Hoje, quando a gente fala tentar uma alíquota de ICMS, de PIS, de COFINS, de IPI, é muita alíquota, é muito regulamento, precisa do contador pesquisando. Você pega um documento fiscal, ele é complexo, né? Tem muito imposto declarado e o imposto está somado na nota, você muitas vezes não sabe nem se aquele valor que você está pagando está o imposto junto ou não. Com a reforma tributária, isso vai ser bastante simples, né? Vai ter lá, vai ter a mercadoria, o valor dela, vai ter o total, soma o imposto e acabou. Então, assim, vai ter a questão da neutralidade da tributação. Eu vou faturar e o imposto vai ser calculado por fora e vai estar muito claro no documento o único imposto lá que está sendo cobrado. Tá? Então, vai simplificar sim. E quando a gente fala de tecnologia, né, que você falou, né, como é que as empresas se preparam, ela traz naturalmente uma evolução no sistema tributário brasileiro. Tá? Com a chegada da reforma tributária, nós estamos implementando, por exemplo, o conceito de apuração assistida. Ou seja, você emite as suas notas fiscais, você fatura, você compra, né, recebe as suas notas e toda essa apuração ela já ocorre automaticamente lá na Receita. Já vai ter uma área lá onde é como se fosse uma conta bancária, né? Você vai ter uma conta bancária de tributo lá, onde os seus créditos, os seus débitos, eles ocorrem lá e você naturalmente já tem um extrato, né, do imposto que você tem a recolher. É claro que existem aí algumas questões que você faz ajustes nessas apurações, mas vai ser muito mais simples e vai ser pré-apurado o imposto. Da mesma forma que hoje, por exemplo, na declaração de imposto de renda da pessoa física, né, quem apura já começa a ver nos últimos anos, né, aquela pré-preenchida lá. Né? No imposto vai ser parecido. Então, sim, a gente vai evoluir o sistema de tributação e vai simplificar a tributação em si. Eu vejo realmente bons tempos aí mais à frente. Né? É claro que até a gente chegar lá, a gente tem um caminho aqui de conviver com os dois, né? Conviver com o velho ainda, né? Com o que está aí, e com a chegada do novo, né? Vai desligando um e ligando o outro. Mas eu vou entregar minha idade, e hoje, não que ali, mas é mais ou menos isso me lembrou o ano de 1994, quando a gente teve a URV, sim, que a gente tinha o Cruzeiro Real, e a gente estava fazendo a transição pro Real, que até hoje a gente tem. E aí, nesse meio tempo, a gente convivia com o Cruzeiro Real, o URV, e aí a transição para o Real, para ter o real valor de quanto valia o dinheiro para o brasileiro. Então, mais ou menos vai ser isso. Eu acho que é uma boa analogia, um bom resgate aí, sim. Isso, então... Nessa linha. Quem tem os seus 40 anos, assim, já passou ali. E uma pergunta. Nesse período até 33, todos os setores são impactados pela reforma tributária? Isso modifica alguma questão de setores? Sim, na verdade todos serão impactados. Há uma discussão assim, né? Uma das premissas da reforma tributária, além da simplificação, é manter a arrecadação, o nível da arrecadação. A reforma tributária, na essência, ela não nasceu para aumentar ou para diminuir o imposto. Né? É claro que o objetivo é, com o tempo, diminuir, né, essa carga tributária. Mas, num primeiro momento, é simplificar e colocar o novo modelo aí. Tá? E isso faz com que muitas atividades, quando a gente fala da indústria, do comércio, dos serviços, dos grandes setores, né, eles vão ter algumas distorções. Né? A gente percebe, por exemplo, que a forma de tomar créditos, a não cumulatividade, ela se torna maior e mais ampla, né? O que traz um reflexo na indústria, por exemplo, de forma geral, uma potencial diminuição de carga para a indústria. Né? Para serviço, né, na contramão, se prevê um efeito um pouco contrário aí, né? Porque o serviço ele compra pouco, né? Ele contrata a mão de obra, é folha de pagamento, é a matéria-prima, entre aspas, né, do serviço. Então ele toma menos crédito. Então há um reflexo de que os setores de serviço, talvez num primeiro momento, vão ter uma carga um pouco aumentada e da indústria, por exemplo, um pouco diminuída. Mas a questão das melancias se ajustarem aí, né? E tem muita discussão ainda, né? Por conta de alguns setores, do agro e outros mais aí,
Mas sim, vão haver, penso eu, e o que a gente tem visto com clareza, setores com um pouco de aumento, outros que têm alguns benefícios de redução, tá? E assim, um ponto importante que eu destacaria aqui, tá? A carga tributária, de uma forma geral, ela deve diminuir, porque com a chegada, quando a gente falou de tecnologia, novas formas de apuração, deve haver a diminuição da evasão fiscal. Tá? Hoje é muito comum, a gente observa aí nos noticiários, aquelas situações de empresas que criam empresas fictícias para ter crédito tributário, transfere de uma para outra, empresa laranja, né? Essas confusões aí que muitos já ouviram e sabem que existem. Né? Com a chegada da reforma tributária, por exemplo, a tomada do crédito, né? Uma empresa, quando ela vende, ela paga o imposto, mas aquela compra que ela faz, ela pode tomar o crédito. Para tomar o crédito, hoje, basta que eu tenha a nota fiscal lá, DANF, o papel lá, o documento, né, simbolicamente falando, para que eu tome esse crédito. Com a chegada da reforma tributária, nós teremos o conceito de split payment, que é um conceito que faz com que esse crédito, não basta eu ter a nota fiscal aqui, eu só vou poder tomar o crédito a partir do momento que o meu fornecedor efetivamente recolher o imposto. Então, para que eu faça um crédito, é necessário que o dinheiro tenha pingado lá na Receita Federal, senão não posso tomar o crédito. E aí já tem vários estudos que mostram que isso vai contribuir significativamente ao longo do tempo para diminuir as cargas tributárias. Tá? Então esse é um ponto importante da evolução do sistema de tributação. Perfeito. Agora, falando com o Valmir Rames, gerente de produto ERP da Sênior, eu venho para uma pergunta final, que é: nossa entrevista aqui, ela está acontecendo em novembro de 2025. Ela fica arquivada na internet e no rádio você acompanha nesse mês de novembro. Quando agora a gente fala dessa virada do ano, qual é a dica de ouro do checklist que as pessoas devem já fazer para pensar assim: vou começar meu 2026 de maneira correta? Boa pergunta, tá? O checklist, ele talvez até seja um pouco clichê aqui, né? Mas não tem como não partir da principal questão. No dia 5 de janeiro, se você não for do Simples, para simplificar aqui, né? Se você não for do Simples, for uma empresa de regime normal, né? Está lá no presumido ou no real, pelas regras de hoje, você terá que, ao emitir a nota fiscal, destacar a CBS e IBS em 1%. Se você não o fizer, você pode ter problemas de validar essa nota fiscal e travar o seu faturamento. Então, item número 1 do checklist, tá? Assegurar de que a sua solução, o teu sistema de faturamento, aquele que você emite a sua nota fiscal, tá? Fale com o provedor, com o fornecedor desse sistema, tá? E se assegure de que você já pode sim destacar esses impostos e que ele está preparado para janeiro. Essa eu diria que é a principal dica número 1. Tá? Outros pontos, né, com a reforma tributária, que aí vai item 2, 3 em diante, né, é a preocupação sim de entender que os tributos eles mudarão, né, morrem os 5 e vem aí a CBS, IBS, e vem o imposto seletivo também, mas eu nem foquei muito nele aqui, porque ele é mais para frente, para não confundir as coisas aqui. Tá? Mas vai ter, a partir de 27, vai ter uma mudança significativa nas tuas compras e nas tuas vendas. Se hoje você faz uma venda e você paga PIS, COFINS, IPI e ICMS, por exemplo, lá em janeiro de 27, você não vai mais pagar PIS, COFINS e IPI, você vai pagar CBS. Isso vai fazer com que, lá em janeiro de 27, o valor que você vende para o seu cliente vai mudar. Né? Porque os tributos serão outros. Da mesma forma, aquilo que você compra, é uma cadeia. Né? Então, é necessário, desde já, a empresa já ter o olhar em 27 e entender quais serão os impactos. Se aquilo que ela vende hoje, que ela vende por 100, se ela pode continuar vendendo por 100, que tem impostos embutidos, se daqui a pouco ela não pode até vender por 95, e se daqui a pouco o concorrente não vai vender por 93 por conta dessas mudanças, ou se daqui a pouco ela vai ter que passar na margem dela os novos tributos. Tá? Então, o planejamento tributário é o item 2 dessa lista. Então, o primeiro item, emitir a nota fiscal corretamente em janeiro do ano que vem. Item número 2, atentar ao planejamento tributário.
E daí, assim, talvez, Neto, você me perguntar, Ramos, mas isso é só janeiro de 27, vão com calma, né? Falta um ano e pouco ainda, né? Ocorre que muitas empresas, é muito comum que você tenha, por exemplo, contratos de longo prazo. Você pode, por exemplo, estar pagando um aluguel, está fechando um contrato de aluguel com pagamentos previstos lá para 27, que é muito comum, ou o próprio fornecedor. Já considere a nova tributação de 27, porque você tem que combinar, né? Com quem você está contratando, está fazendo esse contrato de mais de 12 meses, que é muito comum, qual vai ser o novo preço, qual vai ser o novo combinado lá na frente. Então, compromissos de 2027, desde já é um alerta importante. Eles já têm que ser firmados aos olhos da nova legislação. Tá? E isso é muito comum. Perfeito. Não, fez uma reflexão aqui, passou agora um trailer, né? Que não é um filme. Filme eu já viu, é o trailer sim, que vai vir. Valmir Rames, gerente de produtos ERP da Sênior. Eu queria agradecer sua participação aqui na 88,7 FM, a Jovem Pan Blumenau, a Jovem Pan de Blumenau pro Vale Europeu. Também nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, TikTok, Instagram. Agradecer pelo esclarecimento, pela colaboração e pela explicação de como a reforma tributária já altera o dia a dia das pessoas e das empresas a partir de janeiro de 2026, mas principalmente essas orientações e essa colaboração, você como profissional e da própria Sênior, de trazer esse conteúdo aí para a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Neto. Agradeço também o convite, né? Conte sempre com a gente, com a Sênior. Sempre que tivermos oportunidade, estaremos aqui, tá? Essa rádio que a gente prestigia bastante. Então, de parabéns aí pelo trabalho, Neto. Perfeito. Pessoal, muito obrigado aí pela sua participação na Jovem Pan. Então, falamos da reforma tributária, mas principalmente de como é o novo sistema tributário brasileiro a partir de 2026. Uma conversa com Valmir Rames, gerente de produto ERP da Sênior, explicando muito da reforma tributária, de como ela afeta o seu dia a dia, mas como também você pode se preparar. Afinal, pela nossa conversa aqui e pelos todos os sinais, de fato, a partir do dia 1º de janeiro, o Brasil dá um novo passo na questão tributária. E ela vai fazer parte do dia a dia de todos os brasileiros. Valeu!